fiquem atentos a hora que vocês forem colocar as setinhas, tá? Porque as setinhas, elas começam sempre lá do produtor. Então, começa de quem serve de alimento para quem, e não quem come quem, tá? Então, lá, o produtor, né, que é a plantinha, aí ela serve de alimento para qual outro animal? Que vai servir de alimento para qual outro animal, né? Que vai ser a fonte de energia, de matéria para qual outro animal, ok? Página 140, mão na massa. No parque de uma cidade há um lago. Nesse lago há uma comunidade com esses seres vivos: algas, aves aquáticas, peixes, carnívoros e caramujos. As aves aquáticas se alimentam de peixes, pois pescam muito bem. Os peixes são muito rápidos e se alimentam de pequenos caramujos. Os caramujos comem as algas do fundo do rio e as que ficam aderidas às plantas aquáticas. Agora será a sua vez de montar essa cadeia alimentar. Vá até a página 27 do material de apoio, retire as imagens desses seres vivos e colhe-as seguindo a ordem em que alimenta o outro. Depois disso, desenhe as setas no sentido correto do fluxo de energia e de matéria entre os seres vivos. Foi o que eu acabei de falar lá atrás, né? Então, vamos lá. Quem é o produtor da cadeia? Então, qual é o próximo que vai... A planta serve de alimento para qual outro animal? Esse animal vai servir de alimento para qual outro animal? Aí vai seguindo certinho as setinhas, tá? Número 2, observe novamente o esquema de cadeia alimentar a seguir. Então, aí novamente nós temos, né, a planta, que ela serve de alimento para o rato que serve de alimento para a serpente e a serpente que serve de alimento para o gavião. Agora, responda as seguintes perguntas em seu caderno ou em uma folha. Letra A. Se por algum motivo a população de ratos desse ecossistema diminuir, a população de plantas irá aumentar ou diminuir? Explique sua resposta. Então, vamos lá, né? A população de ratos, aconteceu alguma coisa e diminuiu essa população, né? Então, o que vai acontecer com a planta com essas plantinhas lá da cadeia alimentar? Letra B. Se a população de ratos diminuir, a população de serpentes irá aumentar ou diminuir? Explique a sua resposta. Então, a mesma coisa, aconteceu alguma coisa lá que diminuiu, né, a população de ratos. O que vai acontecer com essa população de serpentes? Vai aumentar ou diminuir? Explicar o porquê. Se a população de serpentes diminuir, os gaviões serão afetados? Explique a sua resposta. Então, aconteceu alguma coisa lá com a população de serpentes e diminuiu essa quantidade, né? O que vai acontecer com os gaviões? Eles vão ser afetados? Aí vocês vão explicar a resposta, o porquê, o que vai acontecer com eles. Página 141, níveis tróficos. Os organismos ocupam posições diferentes nas cadeias alimentares. Essas posições que os organismos ocupam são denominadas níveis tróficos, que são produtores, os consumidores, né? Pode ser primários, secundários, terciários e etc. E os decompositores. Observe o esquema a seguir. Então, primeiro nós vamos no produtor. Então, a planta serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto, nesse esquema, ele é o consumidor primário. O gafanhoto, ele serve de alimento para o rato. O rato é o consumidor secundário. O rato, ele vai servir de alimento para a serpente. A serpente é o consumidor terciário. A serpente, ela serve de alimento para o gavião. Então, o gavião é o consumidor quaternário. E por último, temos aqui os decompositores, né? Esses decompositores, eles se alimentam dessa matéria orgânica em decomposição de todos os seres vivos quando eles morrem.
E elas, daí, por sua vez, elas liberam, né, os nutrientes e a planta absorve esse nutriente, aí começa o ciclo, a cadeia alimentar, tudo novamente. Produtores. A base das cadeias alimentares é sempre composta de organismos produtores. Este é o primeiro nível trófico e será a base alimentar dos outros níveis. O termo produtor se refere a algo ou alguém que cria ou produz alguma coisa. Então, os produtores também podem ser denominados seres autrófos. Essa palavra tem origem grega e cada parte dela tem um significado. Observe o esquema a seguir. Então, lá, autro, o que significa auto? Auto se refere ao próprio ser, algo por si próprio. E trófos se refere à alimentação e nutrição. Assim, na ecologia e nas cadeias alimentares, produtores são os organismos que produzem o próprio alimento e não precisa se alimentar de outros seres vivos. Como será que um ser vivo obtém energia e matéria sem consumir outro ser vivo? Como ele consegue obter energia e matéria sem comer? Como será? Vamos descobrir, né? Página 142. Produtores, seres fotossintetizantes. Os seres autótrofos são capazes de captar a energia do sol e o gás carbônico do ar e transformá-lo em alimento por meio da fotossíntese. Na fotossíntese é produzida uma substância chamada glicose, um tipo de açúcar. Quando os seres autótrofos precisam de energia, eles transformam a glicose em energia novamente e assim pode realizar seus processos biológicos, como crescer e se reproduzir. Além de utilizarem o gás carbônico do ar, os seres fotossintetizantes liberam gás oxigênio na atmosfera, o mesmo oxigênio que os animais e os seres humanos respiram. É um importante motivo para preservarmos as florestas, não é mesmo? Além das plantas e de outros vegetais, as algas e algumas bactérias são seres fotossintetizantes. Todos esses seres ocupam o primeiro nível trófico das cadeias alimentares do nosso planeta. Respondendo à pergunta da página anterior, será que um ser vivo ele consegue obter energia sem consumir o outro ser vivo? Sim, né? Nós acabamos de ver que as plantas são produtoras e elas não precisam consumir outro ser vivo para obter a energia que ela precisa, né? Então, ela retira isso da onde? Então, ela retira da luz solar e do gás carbônico. E ela depois, né, transforma tudo isso em oxigênio e a glicose, lá o açúcar que ela precisa para se reproduzir. Página 143. Os produtores são fundamentais para os ecossistemas, pois são responsáveis por criar toda a matéria orgânica que servirá de alimento para os demais seres vivos. Dessa forma, todo o alimento existente é produzido pelos produtores e sem eles não haveria vida na Terra. Além de serem fontes de alimento, os produtores também são essenciais para a nossa respiração, pois liberam gás carbônico na atmosfera. Agora, voltem na página 142, virem a apostila de ponta cabeça. Então, vocês vão ver que tem uma menininha molhando uma plantinha, né? A futura árvore ser fotossintetizante terrestre. Então, ela está cuidando, né? Para que futuramente essa árvore cresça e possa oferecer o oxigênio para a gente, certo? Não sei se vocês já ouviram falar, assim, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Por que as pessoas falam assim? Porque na Amazônia está concentrada a maior quantidade de árvores do planeta, certo? Só que as árvores, elas produzem, né, o oxigênio durante a fotossíntese, só que elas acabam consumindo metade do oxigênio que elas produzem, né? E assim, quem é, né, a maior responsável realmente por produzir, acho que 50% de todo o oxigênio do nosso planeta, gente,
são as algas marinhas, tá? Ela está no nível 1, no primeiro nível trópico dos oceanos, né? Porque lá nos oceanos, ela é a que serve de alimento, que vai gerar energia para os animais marinhos ali existentes, tá? Então, as algas marinhas, que são as maiores responsáveis pelo oxigênio do nosso planeta. Níveis tróficos. Então, os níveis tróficos, né? Então, o primeiro nível trófico é o produtor, né? Aí, depois, a gente tem os consumidores, que aqui no caso eu só tenho consumidor primário e o consumidor secundário, e depois os decompositores. Aí, as plantas são o quê? Autrótrofas, porque elas próprias produzem o seu alimento, né? Então, elas não precisam, igual esse consumidor primário. Então, ele precisa, para ele obter energia, ele precisa consumir de outro ser vivo. E a planta já não. Para ela produzir o seu próprio alimento, né? Para ter sua própria energia, ela precisa o quê? Do gás carbônico, né? E da luz solar. Então, através disso, ela produz o seu próprio alimento, não dependendo de nenhum ser vivo para produzir o seu alimento. Veja esse exemplo que eu fiz do conceito da cadeia alimentar com esses blocos, tá? Então, a primeira pecinha do meu bloco, ela está representando o produtor, tá? Que ele é o primeiro da cadeia alimentar que vai fornecer alimento, né, para os outros seres, para poder os outros seres obterem a energia necessária para ele sobreviver. Essa energia não é energia de luz, não, viu? É energia para ele correr, comer, andar, reproduzir, tá? O segundo bloquinho, ele está representando o meu consumidor primário. O meu terceiro bloquinho está representando o meu consumidor secundário. O quarto bloquinho, ele está representando o meu consumidor terciário. O meu quinto bloquinho, ele está representando o meu consumidor quaternário. E o que aconteceria se houvesse um desequilíbrio nessa cadeia alimentar? Vamos ver o que acontece. Quando há um desequilíbrio nela, né? Quando um dos elementos, acontece alguma coisa com um dos elementos, então há esse desequilíbrio, né? Então toda a cadeia vai ter uma consequência, tá? Por quê? Porque todos os elementos, eles são interdependentes, um depende do outro para sobreviver. Página 143, eu cientista. Vamos verificar como um vegetal se desenvolve por meio da fotossíntese? Para isso, siga essas orientações. Materiais necessários: algodão umedecido com água, 2 copos ou outro recipiente, um punhado de feijão de qualquer variedade. Como fazer? Mole 2 porções de algodão com um pouco de água. Coloque cada porção de algodão umedecido no fundo de cada um dos recipientes. Coloque 3 ou 4 sementes de feijão em cima do algodão de cada recipiente. Deixe os recipientes em um local arejado e com incidência de luz solar por cerca de 1 semana e mantendo os algodões umedecidos. Após o período de germinação, identifique os recipientes como: A. Crescimento na presença de luz. B. Crescimento na ausência de luz. Deixe o recipiente aonde estava antes, local com a incidência de luz solar. Deixe o recipiente B em local sem luz alguma, como em um armário escuro que quase não seja aberto. Após 3 ou 4 dias, reúne todos os recipientes e compare o crescimento das plantas. Agora, no caderno, faça a atividade 1 e responda as demais perguntas. Número 1. Desenhe como ficou a planta A e a planta B.
Número 2, as plantas A e B cresceram da mesma forma? Explique sua resposta. 3, que fator interferiu no resultado? Por quê? Então, isso aqui vocês vão fazer em uma folha separada, tá? E já identifica antes nos potinhos, nos recipientes. Então, você vai colocar lá, né, o algodão úmido, vai colocar os feijões lá dentro e vai deixar ele no lugar onde tenha bastante luz solar. No copinho B, coloca, né, o algodão úmido, coloca os feijões e num lugar onde não tenha a luz solar. Cuidado para não ficar muito úmido o algodão, tá? Então, muito molhado, quer dizer. Então, procura manter só úmido. Quando você vê que ele tá muito encharcado, aí você deixa um tempo até ele começar a secar a água que tá lá. E a hora que começar, né, ficar sequinho, aí você coloca mais um pouquinho de água, tá? Mas cuidado para não deixar muito muito encharcado o algodão. E na próxima aula a gente fala o que aconteceu com os 2 potinhos. Até mais!